Vamos falar do RPG mais famoso do mundo porque um dia uma empresa resolveu juntar os melhores no ramo sobre isso, chamado de Dream Team, e eles falaram assim: quer saber? Tá na hora de vocês fazerem o melhor RPG do mundo. Vem comigo, eu sou Ed Antonini e essa é a história de... Muito bem-vindos a mais um Lore Grind, essa história aqui que eu conto sobre os bastidores das produções das coisas. Lembrando vocês, eu faço essa brincadeira toda sozinho, então eu não tenho muito tempo de editar, não dá pra fazer uma edição muito dinâmica, então escuta o tio Ed, se você tá lavando louça, lava a louça, limpa a casa, vai fazer o seu almoço, não sei, ou então põe pra dormir isso daqui, ou enquanto você está tomando banho, porque assim, não vai ter muita coisa na tela pra você se divertir. Você pode até ouvir enquanto você estiver jogando um jogo. O importante é que você deixe as minhas palavras entrarem no seu ouvidinho para você conhecer essa história do jeitinho que eu conto. E você que já conhece esse meu trabalho, não se esquece de se inscrever se você já não é inscrito e dá o like quando você virar nesse vídeo aqui e pensar: não, vale a pena porque ajuda a divulgar. Eu quero virar um famoso de internet. Então, sem mais delongas, vamos direto para a história. No final dos anos 80 e no começo dos anos 90, o mundo dos RPGs, dos videogames, era espaço ali para apenas uma empresa, a Nintendo. Pelo menos no que tange os consoles. Mas na verdade ela era dividida entre duas outras empresas no que tangia aí o desenvolvimento do jogo per se. De um lado você tinha a Enix, que tinha o Dragon Quest. Aliás, se te interessa Dragon Quest, deixa aqui no comentário, porque daí eu faço um vídeo sobre Dragon Quest, porque vai ser bem legal. E do outro lado você tinha Squaresoft, que tinha o Final Fantasy. Dragon Quest era uma criação do excelentíssimo Yuji Horii. De jogos tão bem feitos que tem a lenda urbana até hoje de que o governo japonês proibiu de lançar o jogo em dia de semana, porque senão a galera não ia trabalhar para ficar jogando. Já o lado da Squaresoft tinha o Hironobu Sakaguchi, outro gênio também, e aquela galera falava assim: olha, vamos fazer o melhor que a gente puder dessa vez a cada jogo novo. Então toda edição de Final Fantasy, todo Final Fantasy novo, tinha alguma coisa completamente diferente e cada vez mais empurrando o hardware do Nintendo para ver o que dava para fazer. Ao contrário da Enix, que era mais tradicional em contar histórias bem contadas. O Sakaguchi e o Horii, eles não eram inimigos entre si, para falar a verdade. Eles eram colegas da mesma indústria, em empresas diferentes eles se respeitavam muito. Em compensação, a Squaresoft e a Enix eram empresas, então assim, jogo sempre foi uma coisa cara, então quando você lançava o seu jogo, você queria que comprassem o seu. E eu tô falando tudo isso para você entender que assim, por causa disso, as empresas não trocavam conhecimentos entre si. Era tudo feito muito no segredo, porque qualquer vantagem que você pudesse ter no seu jogo com relação ao do seu coleguinha, era uma baita de uma diferença. E eu tô contando tudo isso porque, para esse jogo funcionar, eles tiveram que fazer uma coisa que não tinha nada a ver com programação e desenvolvimento de jogos. A Square chamou um cara chamado Kazuhiko Aoki. Ele fez um negócio que ninguém esperava naquela época, que foi botar esses dois caras na mesma sala para conversar. Essa foi a grande sacada do cara, porque ele não colocou CEOs de empresa e times legais para discutirem o negócio. Ele colocou dois caras apaixonados por fazer jogo. Só que faltava um detalhezinho para esse negócio ficar chuchuzinho e dar certo. Akira Toriyama. E você conhece esse nome não só porque ele já fazia o character design para Enix, pro Dragon Quest, mas também porque ele fez um mangazinho que virou um animezinho depois, que ficou conhecido por aí como Dragon Ball. Tchala, tchala. Com essas pessoas juntinhas, então, tava aí feito o Dream Team para um projetinho que eles chamaram ali temporariamente de Maru Island. Agora sim o desafio era outro, porque o que acontece? Eles queriam fazer um negócio completamente diferente, e para isso dar certo, eles iam ter que sair daquele padrãozinho do RPG que você chega, anda e faz uma lutinha por turno. Então esses três carinhas, de novo, o Sakaguchi, o Horii e o Aoki, eles pegam um aviãozinho para os Estados Unidos e vão dar uma olhada ali
no Vale do Silício, no que tá mais de coisa de tecnologia. Vão pesquisar o que existe melhor em computação gráfica, em 3D. Eles precisavam de um choque de cultura e um choque de cultura eles tiveram. E aí eu vou contar uma coisa sobre desenvolver coisas. Não é só sobre ir para um lugar e fazer uma pesquisa e ver coisas novas. É sobre o tempo que você passa com seus colegas de trabalho. Muitas ideias e muitas decisões não são tomadas no escritório no horário de trabalho. Elas são tomadas na hora que você sai para jantar junto com seu colega, na hora que você está almoçando, na hora que você está fazendo um translado, porque a discussão ela flui com a criatividade, com a imaginação e não com o rigor do trabalho. E foi exatamente isso que aconteceu. Sábio é o líder que coloca o seu time criativo, o seu melhor time, para passar um tempo junto, descomprimir e ter ideias fenomenais como se nem trabalhando estivessem. Depois de todas essas conversas, eles voltam para o Japão e decidem. Isso não ia ser só mais um projeto foda. Isso ia ser a obra-prima de todo mundo para o Super Famicom, ou Super Nintendo, como você conhece. Eles decidiram que o jogo seria gigantesco, que usaria o máximo de espaço possível que um cartucho poderia usar, e até cogitaram entrar na história de um tal de um acessório de CD-ROM que viria para o Super Nintendo. Eles estavam com tanta ideia na cabeça, com uma criatividade tão alta que eles falaram, não, isso daqui, cara, vai ser um killer app por um acessório de CD-ROM do Super NES e vai ser e vai ser legal e vai dar tudo certo e vai ser gigantesco e vai ser a segunda vinda de Cristo e tudo mais. Só que para pensar que mal eles sabiam que aquele rolê não ia acontecer. Então pensa, os caras trabalhando lá e falando, pô, não, Akira Toriyama tá com a gente, vai ter a arte dele, vai ser maravilhoso. Mal eles sabiam que durante esse exato mesmo tempo, meus amigos, nesse exato mesmo tempo, a Nintendo e a Sony já estavam um com as mãos no pescoço do outro, eles já se odiavam. Eis que finalmente acontece o divórcio da Sony com a Nintendo, o PlayStation, a gente já sabe, né? O PlayStation do Super NES não acontece. Aí a Nintendo chega ali pra Square e fala assim, galera, seguinte, caiu a casa, não vai acontecer CD-ROM, se vira pra botar isso num cartucho. Os caras ficaram loucos, velho, porque assim, como é que a gente vai fazer isso caber num cartucho? Vocês estão malucos? Não, vamos cancelar, não vamos cancelar, não tem como fazer, não, vamos arranjar um jeito de fazer. Todo aquele trabalho feito pra CD-ROM, boa parte jogada fora, iam ter que comprimir coisa. Os caras eles já tinham feito coisa. E aí o que aconteceu? Muito tempo de trabalho foi jogado no lixo, porque não daria para fazer mais. A decisão foi fazer o jogo num cartucho de 32 megabits, que só era o maior cartucho e mais caro que o Super Nintendo aguentava. Isso ficou muito caro. Os caras inventaram algoritmos de compressão que funcionasse no Super Nintendo para esse negócio não perder pelo menos um tanto do que eles tinham planejado, porque o plano era bom, eles já tinham pensado para CD e eles falaram, quer saber? Vamos dar um jeito. E os caras achando que o pesadelo já passou porque eles tinham achado a solução dos 32 bits, mal sabiam que o negócio ia piorar, porque na hora que você começa a refatorar, rola uma crise criativa entre todo mundo e a galera começa a se desentender e o negócio começa a ir pro sal. Nessa, Yuji Horii, que vamos lembrar era da Enix, já tinha entregado a parte dele, que era a espinha dorsal da história, com todo aquele negócio de viagem no tempo e tudo mais. Então assim, a parte dele ele já tinha feito. E ele precisava tocar Dragon Quest. Então ele olhou pra galera e falou, gente, meu trabalho aqui tá feito, tô indo embora. E vazou. O Dream Team já não tava tão Dream assim, né? A Square tava numa baita de uma enroscada e eles tiveram que dar seus pulos, e os seus pulos deram. Masato Kato, que era da Squaresoft, entra no time pra substituir aí.
Só que o cara não fazia parte do projeto original, então começou a rolar um calorzinho, meus amigos. A ideia original, o Sakaguchi Hori, eles queriam uma historiazinha, um RPG gostoso, de aventura, bem divertido, bem animado, jornada do herói e tudo mais. Só que o Kato chega lá e fala assim, galera, isso é sobre viagem no tempo, isso tem que ser sombrio, isso tem que ser trágico/heróico, não é assim que funciona. Estas decisões precisam ter consequências. O Kato foi tão teimoso nessa história que ele conseguiu enfiar o reino de Zil. Para quem jogou o jogo sabe a história, não vou spoiler, mas ele conseguiu colocar o reino de Zil nessa história aí. Então você tem esse cara novo, aí o time tem que aumentar para esse negócio andar. E a gente tá falando aí de botar umas 50 pessoas, que nessa época era muita gente. E junta que o Sakaguchi ainda tinha as suas outras responsabilidades administrativas dentro da Squaresoft. O negócio tava degringolando completamente, essa merda não ia sair de jeito nenhum, a Squaresoft tava entrando pelo cano, ia tudo dar errado. Aí a Square vira assim e fala, Yoshinori Kitase, vai lá e resolve isso. Esse era o cara que tinha acabado de co-dirigir o Final Fantasy VI. Ele, tava numa carreira meteórica e era conhecido por ser extremamente organizado. Mano, o cara meteu pragmatismo no lugar. Ele viu que tinha um monte de peça de coisa boa ali funcionando, gente boa trabalhando, organizou em pequenas subunidades, colocou um esquema de trabalho muito rígido e muito organizado e botou o troço pra andar. Mas todo castigo pra corno é pouco e a Square que tava achando, bom, agora resolvemos o problema. Acho que agora vai dar tudo certo. Achou errado, otário. O problema agora era a trilha sonora. Todo mundo sabe que a trilha do Chrono Trigger é maravilhosamente maravilhosa. Só que tudo isso veio do ultimato dado por um funcionário. Este funcionário, Yasunori Mitsuda, mete o pé na porta da sala do Sakaguchi e fala assim, ou vocês me deixam fazer a trilha do próximo grande jogo, ou eu tô vazando. E o fato completamente inusitado dessa história é que, numa empresa japonesa, depois do cara fazer essa, que deveria ser no mínimo mandado embora, o Sakaguchi virou assim e falou, ah é? Vai lá então, campeão, faz, vai lá, brilha, quero ver. Você é o fodão? Faz acontecer aí então. É a melhor história, porque assim, o cara foi lá, meteu a banca, falou eu dou conta, os caras deram, trucou, né? Os caras deram 6, e assim, o cara tava trabalhando com um projeto que era do Sakaguchi, do Hori e tinha Akira Toriyama. Mano, tava virando noite fazendo esse negócio funcionar, porque a única opção que ele tinha na vida agora é dar certo. Não o suficiente numa dessas histórias dele ficar lá dormindo no escritório debaixo da mesa, aquele esquema japonês que todo mundo ouve falar. Uma vez, certa feita, o disco rígido do computador que tinha o que ele estava trabalhando compondo lá, deu pau e ele perdeu semanas de trabalho. Todo aquele trabalho que ele virou dia e madrugada fazendo. Aí nessa história o corpo dele vira assim e falou, irmão, tô indo embora, fica aí só na mente, eu tô desligando. O cara literalmente trabalhou até ir pro hospital. O jogo tava quase pronto, a Square desesperada porque o tiozinho tava lá no hospital não funcionando mais. Eles tiveram que, meter a última tacada ali, o Ave Maria deles. Chamaram Nobuo Uematsu, que você conhece muito bem quem é. Ele chamou a Noriko Matsueda. Os dois pegaram o trabalho que o Mitsuda já tinha feito junto com as anotações dele e começaram a trabalhar em cima daquilo. Mano, agora imagina, você bota uma banca tão bem botada que o cara vai e fala, não, vai lá, trabalha, você vira a madrugada fazendo, dá pau no teu trabalho, você faz de novo, você vai parar no hospital e ninguém nada menos que Nobuo Uematsu vai lá salvar tua bunda. No final deu certo, os caras terminaram a música, deram gold no desenvolvimento e agora eles precisavam vender essa porcaria. Lembra que tá o Toriyama na história, o cara do Dragon Ball? Não sei se você ouviu falar de Dragon Ball.
Toriyama estava com a Shueisha, né? A gigante da editoria. O marketing foi pela Shueisha. O jogo estava sendo anunciado em praticamente todas as revistas. Resultado, mais de 2 milhões de cópias vendidas em meses. E 2 milhões de cópias para aquela época, mano, era fenomenal. A gente sabe, o negócio deu muito certo, porque o jogo ele é ridiculamente bom. Inclusive, eu tenho essa copiazinha japonesa aqui, que não é rara nem nada. Mas toda essa história de um trabalho bem feito e de resiliência forjou das alianças mais aliadas nessa história. Não duvido que este episódio do Chrono Trigger ele tenha sido o que cimentou e o que ajudou muito tanto a Squaresoft quanto a Enix lá em 2000 e alguma coisa, quando elas estavam em crise, época do Play 2 e tal, a se juntarem e virarem a Square Enix. Ou Squeenix, como eu gosto de chamar. E é isso, o resto é história. Eu espero que você tenha gostado dessa história, eu gostei muito de contá-la, então assim, se você tá aqui até agora, muito obrigado por ter assistido. Não esquece de deixar um comentário, qualquer comentário que seja. Me faz feliz um pouco, que eu fico procurando comentário depois no celular. Se inscreve, curte, compartilha, porque eu quero mesmo virar um famoso de internet. E não esquece de comentar outra história que você queira saber sobre os bastidores. De novo, eu fui Ed Antonini, muito obrigado, até a próxima e tchau!